Olá, galera do canal. Seguimos com nossa série de vídeos acerca de construção de repertórios em aberturas. Nesse vídeo, nós vamos ver a Ruy Lopes. Como a Ruy Lopes é muito extensa, nós vamos dividir ela em 3 vídeos. Nesse primeiro, nós vamos ver a Ruy Lopes com, após E4, E5, cavalo F3, cavalo C6 e bispo B5, com o lance mais jogado que é A6. No segundo vídeo, nós vamos ver a Ruy Lopes com cavalo F6, que é a defesa berlinense, e, por fim, os lances não tão populares quanto A6 e cavalo F6, como bispo C5, F5, D6, cavalo D4, etc. Então, para esse vídeo, vamos começar com a variante com A6 da Ruy Lopes. Aqui temos o bispo pressionado pelo peão, então duas possibilidades ocorrem normalmente. Primeiro, é o bispo recuar. Essa é a jogada mais comum. Mas também temos bispo captura cavalo, que é a variante de trocas da Ruy Lopes. D toma cavalo, né? A variante Alekhine, ou Alekhine, não sei. Vou falar Alekhine. E aqui nós temos 3 possibilidades para as brancas. A primeira é jogar com D4, na variante Alekhine. Daí E toma D4, dama toma D4, dama toma dama, cavalo toma dama, bispo D7, e essa é a posição da variante de trocas na variante Alekhine. A outra é a variante Keres, com cavalo C3. As pretas podem jogar F6 para entrar na variante Romanovski, então D3, essa é a posição da variante Romanovski. E também temos aqui Roque. Esse Roque pode dar origem ao gambito Alapin, com bispo G4, depois temos H3, H5, e também a variante Gligorit, com F6. Outra possibilidade, a mais comum, é a variante Bronstein, com dama D6. Além da variante Alekhine e da variante Keres, nós temos, então, essa variante com o Roque. Vamos voltar. Mas o mais comum não é a variante de trocas aqui. O mais comum é bispo A4. E agora nós temos muitas possibilidades. As mais comuns aqui são da menos comum, então, para mais comum, G6, que é, né, o fianchetto. Nós temos também a defesa Cozio, com cavalo de G em E7. Temos a defesa Bird, com cavalo D4. Nós temos a defesa Alapin, com bispo B4. Nós temos a defesa clássica, com bispo C5. E nós temos a variante Caro, com B5, daí bispo B3. E aqui nós podemos seguir tanto com a variante Graz, com bispo em C5, ou ainda com a Taimanov, que é com um cavalo em A5. Vou voltar. A terceira variante mais jogada nessa posição para as brancas é a variante a defesa Schliemann com F5. A segunda posição mais jogada é a defesa Steinitz moderna com D6. Essa variante dá origem tanto à armadilha da Arca de Noé com D4, segue B5, bispo B3, cavalo toma D4, cavalo toma D4, E toma D4, dama toma D4 e C5. Também temos a variante dos 3 cavalos.
Nós temos a variante duras com C4. Nós temos, após rock, né, a, a variante com rock, podemos dizer assim. E também ah, a Richter com o bispo toma C6, cheque. Depois B toma C6, D4. E a Alapin, variante Alapin com F6. Por fim, o lance mais jogado, que é C3. C3 pode dar origem à variante siesta com F5, E toma F5, bispo toma F5, roque, ou ainda ahn, pode dar origem a bispo D7 com a sequência D4 que dá origem à variante Rubinstein. Aqui nós temos cavalo de G em E7, ou nós podemos ir para a variante do fianchetto com G6. Então, era basicamente isso nessa posição. C13, então, é o lance mais comum. Aqui, o lance mais jogado é a defesa Morph, com o cavalo F6. A defesa Morph permite basicamente 5 opções para as brancas. A variante dos 4 cavalos, com o cavalo C6. A variante uh, Trey Ball, com o bispo toma C6. E o ataque Vormaud, com dama E2. Depois segue com B5, bispo B3, bispo E7, D4, D6, C3, bispo G4. O segundo lance mais jogado é a variante Anderson, com D3. Segue a variante Duras, com D6, C4. E temos Roque, como o lance mais comum, contra cavalo. Como a gente já viu em alguns vídeos anteriores, não precisa se preocupar com esse peão, que a gente recupera ele tranquilamente. Após o roque, as pretas podem jogar o ataque wing com B5, depois segue bispo B3 e bispo E7, A4, ou ainda D6, cavalo G5, D5, e toma D5, cavalo D4, torre E1, bispo C5, torre toma E5, rei F8. Hum, ou ainda bispo B7, que é a variante Arkangelsk. Outra possibilidade além do ataque wing é a defesa Müller com bispo C5. Ainda temos aqui a defesa russa com D6, que pode seguir para a variante Lipnitsky com bispo toma C6 cheque, depois B toma C6, D4, e aqui ou bispo G4 ou cavalo toma E4 na variante Boleslavski, torre E1, F5, D toma E5, D5, cavalo C3. E nós temos também aqui a defesa aberta com cavalo toma E4. E esse lance pode dar origem a uma teoria muito extensa, um labirinto enorme de variantes. Então, aqui a gente pode ter uma escolha. A gente foge da teoria e joga a variante Tartakower com dama E2, ou ainda com cavalo C3, que é a variante Knorr, ou a gente decide enfrentar a teoria. Se a gente decidir enfrentar, a gente vai jogar D4. Com D4, a gente tem dois caminhos. A variante Riga, e toma D4, foge da teoria. E B5, que é o lance que enfrenta a teoria.
A gente pode jogar aqui o ataque Fries, cavalo toma E5 para fugir da teoria, ou ainda D5 com a variante Richter. Se a gente quiser seguir na teoria, a gente joga bispo B3. D5, defesa Schlechter, e aqui novamente encontramos possibilidade de continuar na teoria e de sair da teoria. Para fugir, a gente joga A4, com a defesa Schlechter, cavalo toma D4, e aqui a variante Berger, com cavalo toma D4, E toma D4 e cavalo C3. Outra chance para a gente fugir da teoria é jogar C4, do gambito Harksen. Se a gente quer continuar, a gente joga D toma E5. Aqui nós temos duas possibilidades. Cavalo E7, variante Zukertort, ou seguir na teoria com bispo E6. Bispo E6 vai dar origem a mais três caminhos de possibilidades que a gente pode escolher para continuar seguindo na teoria ou para escapar dela. O mais simples é a variante Bernstein, com cavalo BD2, e daí o gambito Karpov, com cavalo C5, C3, D4, cavalo G5. Se a gente escolher jogar dama E2, a gente vai entrar no ataque Howell, que vai seguir com bispo E7, e a gente ou vai dar na variante Extreme, com torre D1, segue roque C4, B toma C4, bispo toma C4, dama D7, ou ainda numa variante Adam, com C4. Porém, aqui nós podemos continuar seguindo a teoria com C3, abrindo uma casa de escape para o nosso bispo. Temos aqui então mais três possibilidades. O caminho que encerra a teoria é cavalo C5, na variante de Berlim. Se a gente quiser continuar um pouquinho mais, a gente joga a variante italiana, com bispo C5, que vai dar ou na variante de São Petersburgo, com cavalo de bem D2, ou ainda no ataque Moscou, com dama D3. E aqui, cavalo E7, e era isso. Para seguir na teoria, a gente joga a defesa clássica, com bispo E7. Bispo E7 abre tanto para cavalo de bem D2, na variante Malkin, ou ainda para torre em E1, que abre outros dois caminhos. Primeiro, seguimos com roque, cavalo D4, e aqui dama D7, cavalo toma E6, F toma E6, torre toma E4, que é armadilha Tarrasch, ou ainda nós jogamos aqui nós seguimos com a variante Breslau, com cavalo toma E5, que é um pouco diferente da armadilha Tarrasch, que é com dama D7. E era isso. Esse aqui é todo o caminho que a gente pode fazer se a gente quiser seguir a teoria mais pesada, que é com cavalo toma E4. Agora, falta apenas a variante fechada, com o bispo E7. Ela pode dar em D4, no ataque de centro, que pode ir para o gambito basque, ou ainda pode ir para a variante de trocas, com o bispo toma C6. Por fim não, a penúltima possibilidade é o ataque Woral, com dama E2,
segue com B5, e aqui ou a variante mais perigosa com roque, ou ainda a linha mais sólida com D6. O lance mais jogado nessa posição é proteger o peão com torre em E1. Temos duas opções, ou D6, variante Averbach, ou seguir a teoria com B5, variante fechada. Bispo B3, e aqui nós temos três opções. D6, na variante Leonhardt, e aqui ou segue com C3, aqui A4 ou H3, ou tu segue com D4. E aqui temos a armadilha da Arca de Noé com cavalo toma D4, cavalo toma D4, E toma D4, dama toma D4, C5. Muito bem. A outra possibilidade é jogar simplesmente bispo B7, que é o contra-ataque Trashkovich. Para seguir na teoria mais pesada, a gente joga roque. Após esse roque, nós podemos parar de complicações e jogar algo menos teórico, que é A4, o anti-Marshall. Aí a gente consegue fugir da teoria, e eu particularmente gosto bastante de fugir da teoria mais pesada da Rui Lopes. Então eu recomendo bastante a anti-Marshall aqui com A4. Mas se a gente quiser encarar, a gente joga C3, abrindo uma casa de escape para o nosso bispo. Aqui os dois caminhos vão levar para teorias bem profundas, então por isso eu recomendaria A4 aqui. Agora, tanto D5 como D6 das pretas vão dar origem a posições bem diferentes. D5 segue com E toma D5, e aqui as pretas podem jogar ou E4, que é a variante Hermann Steiner, ou cavalo toma D5, que é o contra-ataque Marshall. Segue com cavalo toma E5, e aqui nós temos essa bifurcação que pode dar a variante Kevitz da Marshall, com esses lances, ou pode dar na linha principal da Marshall, que vai dar em D4. Depois bispo D6, torre E1, dama H4, G3, dama H3, bispo E3, bispo G4, dama D3, torre A em E8, cavalo D2, torre E6, A4, dama H5. Então essa aqui é a linha principal da Marshall, que é conhecida como variante Spassky. Vejam até onde ela foi, né? São 18 lances aqui para os dois lados. Então, para fugir disso, eu recomendo A4. Vamos voltar agora. D4, tá. Aqui. Então, a gente volta mais um pouquinho. E chegamos na outra linha. Então, a gente viu agora a linha com D5. Vamos ver o que se segue após D6. Aqui, as brancas têm 5 possibilidades. 4 delas menos teóricas. D3, a variante Pilnik. Bispo C2, a variante Lutkov. A3, a variante Swetching. Ou ainda D4, que é a variante fechada. Segue a variante Bugoliubov com o bispo G4. Ou seguimos na teoria mais pesada e jogamos H3. H3 pode dar origem a pelo menos 7 possibilidades para as pretas. Nós temos aqui a variante Keres com A5, a variante Kolmov com bispo E6, nós temos a variante Ragozin Petrosian com cavalo D7, nós temos
o sistema Flor Zaitsev com bispo B7. Nós temos H6, que é a defesa Smyslov. Nós temos cavalo B8, que é a defesa Breyer, que pode dar em D4, cavalo de B em D7, e aqui segue ou para cavalo de B em D2, ou para cavalo H4. E, por fim, cavalo em A5, atacando o bispo. Segue com bispo C2, e aqui temos a Rossolimo com C6, ou ainda a fechada com C5, segue a defesa Borisenko com D4, e aqui a gente segue com cavalo C6, ou vai para defesa Keres com cavalo D7, ou ainda na defesa Shigori com dama C7. E nisso, cavalo BD2, e nós temos o sistema iugoslavo com bispo D7, ou o sistema com cavalo C6, que vai dar no ataque Hauser, ou ainda sistema com C toma D4, que vai dar nessa posição aqui. Então percebam como é complexa a Ruy Lopes. Então, acho que era isso, pessoal. Da Ruy Lopes por hoje está bom. E isso porque a gente só viu com A6, né? Vou voltar a posição para vocês aqui. Nós paramos aqui, com A6. Ainda existem muitas outras possibilidades para quem quer estudar Ruy Lopes, seja na defesa berlinense e suas muitas teorias, ou nos lances menos comuns. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo da Ruy Lopes com A6 e vamos seguir nossa série aqui de repertório em aberturas nos próximos vídeos. Valeu, galera! Continuem aí seguindo o canal, compartilhando, curtindo os vídeos e até a próxima.